Oeste com Elas entrevista agora o deputado federal Felipe Barros, que conversa com a gente sobre as articulações na Câmara em Brasília para que novas pautas sejam discutidas, quais as estratégias da oposição para pressionar e aprovar a discussão de temas tão importantes para o país, né? Deputado Felipe Barros, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa, legal recebê-lo. Deu uma travadinha? Bom dia. Vamos ver. Agora sim. Bom dia a você, a Paula, a Marina, uma alegria para mim estar no Oeste com Elas. Alegria nossa. Conosco aqui, ao meu lado também, Juliana Moreira Leite, hein? Bom, dando início à nossa conversa, olha só, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o chefe da assessoria especial da Presidência da República, Celso Amorim, deputado, vão participar de audiências, foram convocados públicas da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, de acordo com pedidos de convocação, então, aprovados ontem. Eles devem ser questionados sobre Hezbollah no Brasil, Ucrânia sem embaixador brasileiro, posicionamentos gerais de Lula com outros países. Ao mesmo tempo, essa comissão aprova também uma moção de apoio à situação atual de Jair Bolsonaro. O que o senhor acha desse convite, dessa sessão que devemos acompanhar? Ela pode ser importante para ouvirmos explicações que o povo cobra e que ficamos sem entender por que acontecem por parte do governo? Adriana, olha só, de todos os aspectos negativos do governo Lula, talvez o pior seja a política internacional desastrosa feita pelo Lula e por sua equipe do Itamaraty, encabeçada pelo ministro Celso Amorim, que é o ministro de fato. Apesar de nós termos o ministro chanceler oficial, que é o ministro Mauro Vieira, quem coordena, quem manda na política internacional é o ex-ministro e hoje assessor especial para assuntos internacionais do Lula, o ministro Celso Amorim. É por isso que nós vamos ouvi-lo na quarta-feira da semana que vem e questioná-lo, sabatiná-lo sobre a saída do Brasil da Aliança Internacional de Memória ao Holocausto. Vamos questioná-lo sobre o alinhamento do Brasil aos países do eixo do mal, a aproximação do Brasil com o Hezbollah, com o Hamas, a crítica que o Brasil faz a Israel, a aproximação do Brasil com as piores ditaduras ainda existentes hoje no mundo. Nós vamos sabatiná-lo sobre todos esses assuntos internacionais. Você veja só, na data de ontem, o Lula praticamente fez uma declaração estarrecedora em relação ao Trump. O presidente Lula disse que a tarifa do Trump não vai ficar barato, que ele vai retalhar o povo americano. É praticamente uma declaração de guerra. Lula, em vez de sentar com o Trump, tentar negociar a solução da sanção econômica imposta pelo presidente Trump ao Brasil, não. O presidente Lula resolve dobrar a aposta, dobrar a meta, como diria Dilma Rousseff. Então, nós vamos sabatiná-lo na semana que vem, na quarta-feira, o ministro Celso Amorim, e ontem também aqui na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional nós aprovamos aquela moção de apoio ao presidente Bolsonaro, e essa moção de apoio seria aquela que nós votaríamos na primeira semana do recesso parlamentar, e fomos impedidos de votar porque o presidente Hugo Mota impediu a comissão de ter os seus trabalhos feitos naquela semana. Nós aprovamos quase que por unanimidade aquela moção, só os partidos de esquerda votaram contra, e para além disso nós aprovamos também o encaminhamento de uma denúncia em nome da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional para a Comissão de Direitos Humanos da ONU e também da OEA, para que esses dois organismos internacionais se manifestem sobre as perseguições políticas que estamos passando no Brasil ao longo dos últimos anos, culminando com a prisão domiciliar do presidente Bolsonaro. Deputado, obrigada pela sua presença aqui. Estamos bastante aqui ansiosos acompanhando, o desenrolar do acordo que acabou acontecendo entre a oposição e lideranças ali do Centrão, porque afinal de contas é preciso votos, para aprovar tanto a questão do fim do foro privilegiado quanto a anistia. Então eu queria saber qual a sua expectativa em relação a esses acordos. Marina, obrigado pela pergunta, uma alegria falar com você. Olha, hoje, daqui a algumas horas, meio-dia, nós teremos uma reunião de líderes aqui em Brasília, dos líderes partidários, e é nessa reunião que vai se estabelecer a pauta da semana que vem. Eu conversava ontem com o nosso líder Sóstenes, e a nossa expectativa é que hoje já saia na pauta para a votação da próxima semana essa PEC do fim do foro privilegiado e das prerrogativas parlamentares. Eu tenho
Marina, uma opinião de que nós tínhamos que acabar 100% com o foro privilegiado, todos nós estarmos submetidos a juízes de primeira instância como qualquer cidadão comum. Essa é a minha posição pessoal. Até porque o nome é foro privilegiado, mas hoje não é privilégio para ninguém, está na mão do Supremo Tribunal Federal, que se transformou numa casa política. Então, eu tenho a minha posição pessoal de todos estarmos submetidos aos juízes de primeira instância. Eu sei que essa posição minha, ela tem divergências, inclusive na nossa própria bancada. Alguns integrantes preferem tirar o foro do Supremo e colocar no Tribunal Regional Federal, com a possibilidade de recurso ao STJ. Outros acreditam que o melhor foro seria o STJ. E esse texto está sendo elaborado pelas lideranças partidárias, e a nossa expectativa é que, no mais tardar no meio da tarde, a pauta da semana que vem seja publicada com a votação do fim do foro privilegiado. Deputado, bom dia. Obrigada pela entrevista. Deputado, e sobre as obstruções? Vocês pretendem dar continuidade caso não seja pautada tanto o foro privilegiado quanto a anistia? Paula, com certeza. Nós já iniciamos uma obstrução essa semana, não uma obstrução total como nós fizemos na semana passada, de obstruirmos inclusive a mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, mas os trabalhos nas comissões que o PL não preside já foram obstruídas nessa semana. O plenário também nós fizemos uma obstrução, mas se houver quebra do acordo que foi feito com as lideranças partidárias, não há outro caminho para o PL, junto com o Novo e com os demais partidos que estão conosco, né, nessa obstrução, não restará outro caminho para nós a não ser mais uma obstrução total até que o acordo seja cumprido. Na política, conta muito aquilo que meu avô chamava de fio do bigode. Deu a palavra, tem que cumprir. Ninguém é obrigado a dar palavra a nada, mas depois que a palavra foi dada, há necessidade do cumprimento dessa palavra. Eu acredito que o acordo será cumprido e que na semana que vem nós devemos votar o fim do foro privilegiado e as propostas de melhoramento das prerrogativas parlamentares. Caso isso seja descumprido, não restará outra alternativa para nós a não ser obstrução total. Bom, tomara mesmo, né, que sejam cumpridos, estaremos acompanhando. Juliana Moreira Leite. Doutor, vocês se reuniram com o Mike Pence, né? O que você acha que pode sair dessa conversa que vocês tiveram com ele? Juliana, obrigado pela pergunta. Olha, foi estarrecedor a audiência pública que nós fizemos com o ex-funcionário do Departamento de Estado norte-americano, Mike Pence. Ele mostra e prova tudo aquilo que nós já desconfiávamos e muito falávamos sobre a interferência dos Estados Unidos, não apenas na democracia brasileira, mas especialmente no processo eleitoral do nosso país. Todo esse complexo industrial da censura que foi criado em 2019, no início do governo Bolsonaro, que culminou depois com a instauração do inquérito das fake news, que foi utilizado para perseguição da direita, para censura prévia. Outros inquéritos, como inquéritos das milícias digitais, o papel de ONGs internacionais que davam subsídio para a criação e alimentação desses inquéritos inconstitucionais. Aliás, para além disso também, Mike Pence denunciou o repasse milionário de dólares americanos para ONGs brasileiras fazerem militância política. Eu quero lembrar vocês que a lei eleitoral brasileira proíbe partidos políticos de receberem dinheiro de nações estrangeiras. Então, o que fizeram? Dinheiro estrangeiro, dólares americanos, vindos do Departamento de Estado norte-americano, alimentavam ONGs que estão atuando em território brasileiro, essas ONGs, por sua vez, fazendo militância política. Eu tenho a convicção que é necessário uma CPMI para investigar a interferência norte-americana na eleição última do nosso país e na democracia brasileira. Além disso, ontem na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, nós aprovamos um requerimento, um pedido de investigação para o Procurador-Geral da República. Não acredito que deva sair algo daí, mas nós fizemos questão de aprovar esse requerimento, porque o Procurador-Geral da República tem necessariamente que se manifestar e analisar os fatos e as provas dadas pelo Mike Pence. E também nós estamos juridicamente avaliando o ingresso de uma ação na Justiça Eleitoral solicitando a extinção do Partido dos Trabalhadores. A lei eleitoral é clara, partido político que recebe dinheiro de fora tem que ser extinto, isso está na nossa lei eleitoral. Apesar de nós estarmos vivendo esse caos jurídico e um alinhamento do judiciário com o Partido dos Trabalhadores,
nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que fazer aquilo que nos cabe e vamos ingressar também com essa ação junto à Justiça Eleitoral diante das fartas provas demonstradas pelo Mike Benz. E é isso que o eleitor espera do parlamentar, né, que teve o seu voto. Bom, deputado, mudando um pouquinho o nosso assunto por aqui, como o senhor está acompanhando o caso Felca, denúncias de pedofilia, sexualização precoce de crianças na internet, discussão que pode ser usada para avançar com a regulação de mídias ou, falando bem claro, aplicar censura a opositores? Eu não tenho a menor dúvida, Adriana, que foi criada essa cortina de fumaça para, em primeiro lugar, tirar o foco tanto das denúncias feitas pelo Mike Benz, mas também das denúncias reveladas pela Vaza Toga, e que isso estava articulado de alguma maneira para o avanço de projetos de lei que visem a censura nas redes sociais. A causa é nobre. Ocorre que nós da direita, denunciamos a erotização infantil há muito tempo. Quando Dilma Rousseff quis colocar a ideologia de gênero nos planos nacionais, municipais e estaduais de educação, nós já naquele momento, em 2014, denunciávamos que a ideologia de gênero nas escolas era um problema que ocasionaria necessariamente a erotização das crianças, dos nossos filhos, através dessa pauta nas escolas. Quando fizeram aquelas exposições que de artísticas não tinham absolutamente nada, mas com seres humanos deitados, nus e crianças tocando, nós denunciamos, e a esquerda sempre patrocinou e incentivou essas apresentações, assim como incentiva ainda a ideologia de gênero nas escolas. Então, nós, da direita, sempre fomos muito críticos em relação à erotização infantil que a esquerda promoveu. Então, se nós temos que combater isso, como nós sempre combatemos, é através de leis que punam o abuso, que punam com castração química quem pratica estupro de vulnerável, todas essas pautas que endureçam aqueles que efetivamente cometam crimes. Agora, ocorre que essas mesmas pautas, quando são levadas ao plenário, a esquerda não quer votar. Então é óbvio que estão se utilizando dessa pauta para, mais uma vez, buscarem a tal da regulamentação das redes sociais, que na prática é a censura nas redes sociais. E aqui, Adriana, eu quero fazer, se me permite, uma breve observação, que é uma tese que a esquerda sempre diz, e o judiciário também, é que seria necessário uma regulamentação, porque aquilo que é crime no mundo real tem que ser crime nas redes sociais também. Mas veja, isso já funciona desse jeito. Aquilo que é crime hoje no mundo real também é crime na internet. Basta a Polícia Federal, em vez de perseguir velhinhos e velhinhas que picharam de batom uma estátua, dedique o seu tempo para identificar os criminosos que se utilizam das redes sociais para cometer crimes. Deputado, ainda em relação a esse tema, como que a oposição pretende fazer para barrar qualquer projeto de censura, né, travestido de proteção às crianças, mas que no final das contas vai terminar em censura? Qual a estratégia da oposição? Porque isso vai ser muito importante. A gente está vendo aí, o Rui Costa disse que já vai enviar um projeto vindo do Executivo. Imagina o que vai vir do Executivo. A gente aqui tem discutido a respeito e muito provavelmente eles vão querer que quem decida a moderação do conteúdo, por exemplo, seja alguma agência vinda do Executivo. Então imagina o governo Lula decidindo aquele conteúdo que pode ou não ir para as nossas crianças, inclusive talvez fazendo conteúdos para atingir as nossas crianças. A gente sabe que toda essa sexualização das crianças que nos trouxe até aqui tem o dedo exatamente de políticas públicas, né, que acabam incentivando essa sexualização, né, financiamento público a artistas, na educação. Então isso é muito relevante. Então o que vocês pretendem fazer para barrar esse tipo de proposta? Marina, eu tenho a convicção de que qualquer proposta que vise censurar a internet não tem os votos necessários para ser aprovada. Todas as vezes que a esquerda, o governo e uma parcela dos deputados quis avançar com qualquer proposta, nós conseguimos barrar. Ano passado, quando eu fui o líder da oposição, nós barramos o PL da Globo. Antes, eu fui membro da comissão que se debruçou sobre o PL 2630, o PL das
fake news, que na verdade é o PL da censura, e mais uma vez conseguimos enterrar esse projeto. Então, se o governo vier com qualquer proposta, e certamente virá com proposta que vise a censura na internet, não tem os votos necessários. Em contrapartida, nós temos trabalhado num projeto de lei alternativo para que, de fato, a sexualização das crianças seja impedida na internet, um projeto que não tem absolutamente nada de censura e que combate efetivamente criminosos. Nós estamos trabalhando nesse texto e acreditamos que podemos avançar com ele, garantindo a liberdade de expressão do cidadão comum. Paula, agora. Deputado, Hugo Motta enviou para suspensão de 14 ou 15 deputados que fizeram ali a obstrução, né, dos trabalhos. E eu queria saber se você tem alguma novidade sobre isso, se você acha que pode ir para frente. E também em relação a Camila Jara, que ali ela possivelmente fez alguma agressão em relação ao Nicolas Ferreira, se vocês pretendem fazer alguma coisa em relação a isso também. Olha, o PL vai ingressar com a representação de quebra de decoro parlamentar, solicitando a cassação da deputada Camila Jara, que agrediu o deputado Nicolas Ferreira. Existem imagens que comprovam a agressão e um vídeo circulando na internet, inclusive com a própria deputada Camila Jara, assumindo que agrediu mesmo, né? Então é inadmissível essa agressão dentro do plenário da Câmara dos Deputados, e eu espero que essa representação que o PL vai fazer avance na casa, de modo que ela seja punida. Em relação à representação feita contra os 14 parlamentares, não eram 14, eram mais de 80, inclusive eu. Agora, eles têm a coragem para solicitar a cassação de 80 deputados? Então, pegaram 14 de bode expiatório. Ontem mesmo eu estava dentro da sala do deputado Sóstenes, nosso líder do PL, quando a corregedoria foi notificá-lo para que ele apresentasse a sua defesa prévia, e é ditatorial, inadmissível qualquer penalidade sobre os 14 deputados. Eu quero lembrar vocês que essa é uma casa política. O PT, por inúmeras vezes, ocupou mesa da Câmara, ocupou mesa do Senado, o PT xinga todo mundo, o PT faz o que quer e nunca houve nenhuma punição ao PT. Agora querem calar a oposição através da perda de mandato da oposição. Eu sou solidário e vou trabalhar até o meu último dia para impedir qualquer tipo de penalização aos 14 deputados que foram pegos de bode expiatório. E repito aqui, não eram 14, eram mais de 80, inclusive eu. Se tem que penalizar, que penalize os 80, inclusive eu próprio. Boa. Deputado, a gente sabe que a esquerda tem mania de roubar pautas, né, para implementar as agendas que eles querem, e estão fazendo isso agora com o vídeo do influenciador Felca. Eu tenho uma pergunta. O Mike Benz explicou para a gente, né, bem como funcionava o dinheiro que ia para as ONGs, e a gente ficou sabendo que através de ONGs iam também para influenciadores ir contra a direita. Você acha que esse vídeo do Felca é uma coisa completamente que surgiu numa hora em que teve o vaza-toga, né? Todos os escândalos que a gente está vendo e nada tem sido feito, como a roubo da aposentadoria dos velhinhos. Seria o Felca um instrumento da esquerda, ou a esquerda está utilizando do vídeo dele para isso? Ou eles estão, de alguma maneira, alinhados? Porque é de se pensar, né? Visto que a gente ficou sabendo que grandes influenciadores receberam dinheiro através da USAID para falarem contra a direita. Inclusive, a gente teve até a Jojo Todinho, que falou que o PT procurou ela para dar dinheiro, para ela dizer que votaria. Então, a gente sabe que funciona isso. Parece que é orgânico, mas não é, né? O que você acha? Olha, na política não existem coincidências. Eu acho tudo muito estranho e suspeito o fato de nós termos numa semana a revelação da vaza-toga, depois as revelações do Mike Benz, e como uma cortina de fumaça, surge o vídeo do Felca, que rapidamente é utilizado pela esquerda para propor a regulamentação / censura nas redes sociais. Então, como na política não existem coincidências, a chance disso ter sido articulado pela própria esquerda, na minha opinião, é altíssima. Hoje, por enquanto, ainda não tenho provas disso que estou falando para vocês. Mas
tem cheiro de que existem uma relação muito umbilical desse vídeo do Felca com a esquerda. Como eu disse, na política eu nunca vi coincidência. Quando acontecem esses fatos, isso me deixa com o nariz em pé. Pois é, a todos nós, viu? Deputado, então, aqui para a gente encerrar nossa entrevista, o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, afirmou que vai sim, afinal de contas, então, instalar a partir da próxima semana a CPMI do INSS, tanto que pergunto para o senhor, por ser CPMI, terá a participação de deputados também, como articular, trabalhar para que essa comissão também não termine em pizza, sabendo que é uma comissão que deve respingar um assunto, um escândalo que respingue muito no atual governo e que deve já ter um presidente um pouco contaminado. Olha, a informação que eu tenho aqui nos corredores da Câmara dos Deputados e do Senado Federal é que o governo tem muitas preocupações, mas talvez a maior preocupação do governo hoje é justamente essa CPMI que pode derrubar o governo Lula. Porque esses escândalos de corrupção do INSS, eles cresceram consideravelmente no governo Lula. Isso é um fato inegável. Então, a CPMI tem que ter necessariamente membros, principalmente presidente e relator, que estejam dispostos a investigar esses fatos. E nós, da oposição, estamos trabalhando para termos a maioria dos membros dessa CPMI e pelo menos o relator dela. Por quê? Para não acontecer aquilo que aconteceu na CPMI do dia 8 de janeiro, que era uma pauta nossa, o governo não queria de jeito nenhum abrir a CPMI do dia 8 de janeiro, vocês vão se lembrar disso. Quando saíram as imagens do general G. Dias servindo água para os manifestantes dentro do Palácio do Planalto, virou inevitável a abertura da CPMI, e naquele momento, então, o governo passou a trabalhar para ter maioria na CPMI, presidente e relator. E ocuparam a CPMI do dia 8 de janeiro, de modo a impedir qualquer investigação séria sobre os fatos do dia 8 de janeiro. Então, nós estamos trabalhando nos bastidores para que a oposição tenha a maioria dos membros, de deputados e senadores, e pelo menos a relatoria fique com algum membro da oposição, para que a gente consiga fazer efetivamente uma investigação séria sobre esse, que é o maior roubo dos últimos anos do nosso país, roubando velhinhos e velhinhas aposentados. Importante, sim, oposição, né, e aliados à casa estarem ali mesclados, né, para que não seja uma CPI super tendenciosa realmente. Bom, deixa eu agradecer aqui a entrevista, deputado federal Felipe Barros, que é do PL do Paraná, muitas mensagens para o senhor aqui no chat, viu? Depois dá uma olhada, de apoio, de cobranças, né, de esperança. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.